Bom, a gente já vai seguir com mais uma rodada aqui de análise dos nossos comentaristas, mas agora sim o nosso contato é com o jornalista, palestrante, guia de turismo Marcos Zinskid, ele que fala de Holon em Israel, que vai nos trazer então mais detalhes sobre esse dia tenso, né, Marcos? Muito obrigada pela gentileza de aceitar o convite de conversar conosco. Aí já passa da meia-noite, né? Muito boa noite. Muito boa noite aqui de Israel. Realmente aqui passa da meia-noite, estou bastante satisfeito de ter recebido o vosso convite e é um prazer estar com você e com seus ouvintes. Sim, Israel hoje passa por uma situação que jamais passou no passado, ou seja, nós já tivemos aqui em Israel, infelizmente, um determinado número de guerras não pequeno. Nós tivemos aqui confrontos com países no passado, tivemos confrontos com Jordânia, com Líbano, com o Egito em 1948, com o Egito em 1956, com a Jordânia, Egito e Síria em 1967. Mas o que aconteceu hoje é diferente de tudo e qualquer coisa que tenha acontecido em qualquer momento anterior. A primeira coisa é que nós somos vítimas de um ataque brutal de um Estado. Nós estávamos até aqui lutando contra grupos terroristas que não são Estados, ou seja, o Hamas, que é um grupo terrorista que se apossou da faixa de Gaza, que deveria pertencer à autoridade palestina e que foi expulsa em 2007 após a Guerra Civil. O Hezbollah, que é um grupo terrorista que assumiu o sul do Líbano e aterroriza a população cristã, drusa e sunita dentro do Líbano, exatamente porque ela é muito melhor armada que o Exército Nacional. Os Houthis, que é um outro grupo terrorista que luta no Iêmen contra o governo e que agora passou a lutar contra Israel. Então, Israel lutava contra 3 organizações terroristas, não estados. O Irã entra como o primeiro Estado oficialmente a atacar Israel. E não é um ataque qualquer. O ataque que nós recebemos hoje jamais ocorreu na história desse país. Israel foi vítima de 181 mísseis balísticos vindos do Irã. Para que o seu ouvinte entenda, um míssil convencional tem uma determinada capacidade de cruzeiro e uma capacidade de carga. Ele demora do Irã até Israel cerca de 2 horas e 14 minutos para chegar aqui. Isso é um míssil convencional. Um avião não tripulado de ataque, saindo do Irã, demora entre 7 horas e meia e 9 horas para chegar a Israel. Ao contrário desses 2 veículos, o míssil balístico, primeiro, ele tem um tamanho exageradamente maior do que o míssil normal e do que sem dúvida, do que o avião não tripulado. Ele carrega uma carga explosiva imensamente maior, mas o mais grave é que ele demora apenas 12 minutos para atingir Israel. Não é a primeira vez que o Irã manda mísseis balísticos contra Israel. Isso já aconteceu no mês de abril, mas não nesse número fenomenal que ocorreu dessa vez. Foram 181 que atingiram Israel. Houve mais mísseis que não conseguiram atravessar nossa fronteira, derrubados por forças aliadas e pela Jordânia. Lembrando que para um míssil chegar a Israel do Irã, ele obrigatoriamente tem que passar por sobre 2 países. Ou ele passa por cima da Jordânia e do Iraque, ou ele passa por cima do Iraque e da Síria. Do contrário, ele não chega a Israel. Ou seja, o Irã não tem fronteira com Israel. O Irã não tem nem sequer fronteira com o país fronteiriço a Israel de primeira linha, só tem, ele está lá do outro lado do Golfo Pérsico e, no entanto, procedeu esse ataque. Marcos, aqui em Israel, pois não. Só queria aproveitar o gancho. Sim. Quando você disse, então, que esses 181 mísseis balísticos levam 12 minutos para atravessar, para chegar a Israel. Houve tempo hábil aí para vocês buscarem um abrigo antibomba? Como é que as sirenes funcionaram bem? Como é que foi isso na sua rotina, Marcos, aí em Israel? Excelente a sua pergunta, porque eu acho que o seu ouvinte precisa entender o que ocorre aqui em Israel.
Ao contrário dos nossos vizinhos, Israel sempre se preparou para proteger a sua população. Aqui são gastos bilhões de dólares anuais na proteção da população. Dezenas de milhares de bunkers são construídos país afora, em supermercado, em loja, em açougues, estações de ônibus, etc. Além disso, todo edifício com menos de 20 anos aqui em Israel é obrigado a ter um quarto que é um abrigo antibombas. Se o edifício inteiro cair, a coluna onde está o abrigo antibombas não cai, resiste às bombas. E nós temos, todo israelense, em qualquer parte do país, sabe quanto tempo ele tem para chegar, desde que a sirene começa a tocar até que ele chegue ao seu abrigo. Eu, por exemplo, na minha cidade tenho 45 segundos. Como o meu abrigo é dentro da minha casa, é tempo mais do que suficiente, não só para chegar, mas para ainda pegar um pouco de água, alimentos, para o tempo que a gente precisar ficar dentro do abrigo antibombas. Nosso abrigo antibombas, especificamente na minha casa, tem cama, tem televisão, tem rádio, para a gente não ficar isolado dentro dele. Então, essa é a primeira parte de como nós estamos aptos a nos defender. Isso fez com que a população, primeiro, já estava sendo alertada antes deles lançarem o primeiro míssil, de que estavam a ponto de fazê-lo. Estados Unidos informaram a Israel de que eles estavam a ponto de fazê-lo, os países árabes receberam a informação que eles iriam atacar, e parte dessas informações foram interceptadas pelo Serviço Secreto Israelense. Então nós estávamos informados e estávamos já há algumas horas sabendo que nós deveríamos estar próximos de abrigos antiaéreos, uma vez que isso poderia ocorrer. E o resultado disso, graças a Deus, é que esses 181 mísseis balísticos de altíssimo poder explosivo foram ou destruídos no ar, diversos também caíram. Nós tivemos, sim, prejuízos materiais, uma escola foi destruída, algumas áreas comuns aqui, ruas e prédios, sofreram abalos, mas nós não tivemos nem uma única morte dentro de Israel. Os palestinos dizem que houve uma morte de um dos foguetes que caiu na cidade de Jericó. Jericó faz parte da Palestina, mas como as distâncias aqui são muito pequenas, para você imaginar, a distância de Jericó a Jerusalém não chega a 40 quilômetros, um dos mísseis acabou caindo lá, e segundo os palestinos houve um morto palestino. Do ponto de vista israelense, nós temos apenas 3 feridos. Esses 3 feridos foram vítimas de pedaços de foguetes que foram explodidos no ar, que quando caíram, infelizmente atingiram um motorista de ônibus e dois transeuntes.